Nesta manhã de clima ameno, né? Mais agradável, estamos aqui para a nossa conversa em torno da obra psicológica de Joana de Ângeles, né? Estamos acompanhando o autodescobrimento, uma busca interior, para que a gente possa, através dessas meditações, irmos encontrando aí uma maneira mais apropriada, né? De nos posicionarmos em nossa vida, lembrando que somos espíritos eternos e a herança emocional, porque a material nós não podemos herdar, senão aqui, enquanto estivermos aqui. Mas ninguém consegue herdar a herança de uma vida para outra, né? Ninguém deixa propriedade para o espírito herdar para uma outra vida. Você pode até nascer na mesma família e continuar desfrutando do mesmo patrimônio, né? Mas a única herança que nós transferimos para o futuro, que vai conosco, é a emocional. É aquela que está dentro de nós. Se hoje nós somos fortes ou frágeis, esta foi a forma que nós nos fizemos. Nós nos construímos até agora assim. Deus nos criou. E nós, através das encarnações que se passaram, fomos construindo o que nós somos emocionalmente. De maneira que não possamos jamais, e não podemos jamais culpar ninguém pelo que nós sentimos. Mesmo que os desafios venham dos outros, nós nunca poderemos culpar ninguém pelo que nós sentimos. Porque o sentir é algo muito próprio, é um patrimônio do espírito, uma conquista, e o aperfeiçoamento desse sentimento depende também do esforço da vontade de cada um. A luta que a gente fizer nessa vida para domar uma tendência ruim, como diz o Kardec, né, que o espírita e o cristão tem que é a mesma coisa, deve fazer grandes esforços para domar suas más tendências. Por quê? Porque são elas que nos fragilizam. E se nós fizermos por uma vida inteira uma luta constante para domar os nossos instintos, as nossas imperfeições, numa outra vida, já nessa poderemos experimentar um conforto maior, mas numa outra vida nós conseguiremos trazer uma fortaleza maior para os enfrentamentos que nós tivemos que fazer. Se não fizermos, nós teremos que fazer esses enfrentamentos da mesma maneira e do jeito que estivermos, não é? Então, ou a gente se prepara para enfrentar as provas, para poder procurar vencer as dificuldades que a vida vai nos apresentar para o nosso crescimento, ou a gente vai despreparado mesmo. Só que tem um agravante, né? Se eu estou preparado, claro que eu vou enfrentar com mais facilidade. Se eu não estou. É assim, por exemplo, para as provas aqui da Terra, né? Das lições da escola. O aluno que estuda vai para a prova mais tranquilo. O que não estuda vai apavorado, né? Porque ele não sabe o que é que ele vai enfrentar pela frente. E é mais ou menos assim. Ou a gente se prepara, ou a gente enfrenta o despreparo em nós mesmos, né? Na nossa emoção, no nosso sentimento. Então, dando sequência ao nosso estudo, né? A nossa meditação, vamos lá. Então, nós estamos no capítulo ainda Consciência Responsável, né? Nós tínhamos falado então que o despertar da consciência, né? Ele é acompanhado por sofrimento, porque necessita que nós retiremos as camadas mais espessas e duras, né, da nossa imperfeição, para que atrás delas seja então revelado a beleza, a grandeza dos sentimentos nobres que todos nós temos em germe na nossa natureza e precisa ser desenvolvido, né? Está lá dentro do nosso coração agora. Toda aquela sujidade, toda aquela intemperança, todo aquele desconforto muito próprio dos nossos vícios, das nossas paixões, eles precisam ser retirados. E isso dói, né? Frear uma paixão, vencer um vício, vencer um comportamento não é fácil. A gente tem que lutar muito, nós temos que fazer muitos esforços. Tanto que o Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo que é preciso fazer grandes esforços. Ele não fala que é um esforço qualquer. Ou não fala que é só fazer um esforço, tá bom. É grandes esforços. É muito mais fácil a gente revidar quando é ofendido do que calar, não é? Não é muito mais fácil a gente deixar o sangue ferver, como diz na gíria, né? E a gente soltar tudo que tiver na boca, na cabeça, né? É muito mais fácil. Resistir é mais difícil. Então, mas é o resistir, é justamente essa vigilância que nós temos que implantar no nosso sentimento, de não responder, de não fazer nada por impulso,
procurando a razão, procurando o sentimento, não fazer por impulso, que nós precisamos trabalhar. Quantas vezes, isso assim eu repeti isso muitas vezes e vou continuar repetindo, porque eu uso isso comigo também, né? A gente, depois de passar uma dificuldade com alguém, a gente fala assim, ainda bem que eu não respondi e não falei o que eu estava pensando. Porque depois, e quantas vezes a gente fala e se arrepende amargamente, né? Fala, não precisava ter falado isso, né? Podia ter relevado, né? Podia ter... E descobre muitas vezes depois que a pessoa está passando por um grande problema. Não estou dizendo que isso justifica a atitude do outro. Mas a gente descobre depois que a pessoa estava passando por um grande problema, por uma dificuldade, ou, como diz o Evangelho, é um espírito sem educação mesmo, não tem educação espiritual, não tem mesmo, então dele você não podia esperar outra coisa, né? Então a gente depois se arrepende amargamente. E é engraçado, quando a gente é ofendido e consegue perdoar, consegue compreender, a gente se sente muito bem, faz um bem muito grande. Porque na verdade a gente não fica com o conteúdo do quê? Da culpa, né? Quando eu reajo, mesmo tendo razão, esse que é o grande problema do revide. O grande problema do revide é que a razão não me autoriza a agredir a outra pessoa. Mesmo que eu tenha razão. A razão não me autoriza. Jesus ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você estivesse fora da sua razão, completamente perturbado, e ofendesse alguém, o que você esperaria que essa pessoa tivesse em relação a você? Compreensão. Tolerância. Compreensão, misericórdia, não é? Então Jesus falou que a gente tem que agir da mesma maneira. Então o fato da gente ter razão não quer dizer que a gente pode responder, pode ofender, pode revidar. Não nos autoriza. E aliás, poder pode, né? Não deve. Poder pode, a gente pode qualquer coisa. Nós temos o livre-arbítrio, o Espírito pode fazer o que ele quiser. Só que o revide não deixa a gente bem. Ter revidado, ter ofendido, ter respondido. Eu respondi à altura. Ele ouviu o que tinha que ouvir, tudo que eu queria falar, eu falei. Fica orgulhoso, né? Naquele momento. Depois o tempo passa e todo aquele mal-estar decorrente da culpa de termos feito aquilo, porque a gente não é inocente, nós temos uma alma, nós somos uma alma deseducada, espiritualmente falando, só poderia responder à altura, se fosse assim que tivesse que ser feito, aquele que tivesse a consciência pura, sem nenhuma culpa, sem nenhum pesar, sem nenhum mal. Só que aquele que tem a consciência assim não faz. O Cristo foi o exemplo, ele podia responder. Ele podia acabar assim, uma palavra que ele dissesse ao Sinédrio, aquele povo tudo, na hora do julgamento dele, ele teria acabado com toda aquela palhaçada que fizeram contra ele lá, e o negócio teria resolvido ali. Ele não se vê atingido por aquilo. Ele não se, exatamente, o professor disse muito bem. Ele não se sentiu atingido por nada daquilo. Na verdade, eles estavam temerosos da mensagem dele, daquilo que ele trouxe. O perigo era a boa nova, né? Ele trouxe uma mensagem que revolucionaria a história da humanidade. E isso eles estavam temendo. Mataram o homem, mas não mataram a mensagem. Não destruíram, o cristianismo permaneceu, né? Então ele não se sentiu ofendido. Então, quando a gente tem condição moral de responder, não responde. Eu sempre uso como exemplo isso porque eu acho que é uma coisa... tem exceções, né, mas são poucas. As mães são exemplos disso. Tendo toda a razão, elas não respondem. Quando muito orientam. Escuta aquele monte de impropério do filho, que não tem razão nenhuma, fala um monte de coisa, e elas escutam em silêncio, se calam. E a vida prossegue. E pronto. Elas teriam toda a razão de se responder. Afinal de contas, fui eu que te dei a luz. Fui eu que te botei nesse mundo. Fui eu que te permiti a reencarnação. Você teria que me respeitar. Mas elas não pedem respeito. E amam incondicionalmente, como falou Jesus. É o amor incondicional. Que nós ainda não temos ainda e não aprendemos. Então esse amor incondicional é aquele amor que faz com que a gente não dependa dos outros para continuar amando. Porque o nosso grande problema é que o nosso amor é condicionado. Eu te amo se você me amar. Se não, eu te amo se você reagir dessa maneira. Eu te amo se você fizer de tal forma. O amor, ele é incondicionado. Não tem condição. Nem condição nenhuma. Não se impõe condições para o amor. Então não é amor. É apego, é qualquer outra coisa. Amor, ele é incondicional. É aquele que não
não se amarra a nenhum tipo de exigência, por mínima que ela seja. Nem um obrigado, nem um me dê licença, nada. O filho passa e fala para a mãe, sai da frente. E ela sai. Lá na escola, lá na rua, ele fala, por favor, com licença, me desculpe. Para a mãe ele passa, sai da frente. E ela sai. Porque ela não depende da educação dele, embora ela lhe deu educação e continue lhe dando, e ela continua falando para ele, ela não depende da educação dele para continuar amando ele. Ela continua amando ele do mesmo jeito. Depois ela vai falar com ele, olha filho, não é assim que se faz, nós precisamos disso, vai orientar, quando é pequenininho, umas palmadinhas, né, que hoje não pode mais, mas antigamente era assim. Mas faz bem. Faz bem, então. Pois é, antigamente tinha lá as palmadinhas, hoje, né, a educação ela tem uma outra conotação e realmente violência nunca levou ninguém a nenhum tipo de crescimento, né. Mas a mãe é assim, o filho sai da frente, ela sai da frente. Porque ela não depende nem da educação dele para se sentir, para continuar amando ele, né? Para continuar amando. E a gente só continua amando, entre aspas, né? Porque a gente não pode chamar isso de amor, quando nós somos atendidos naquilo que a gente quer que nós queiramos ser atendidos. Aí nós continuamos amando, senão a gente não ama. Né? Então, quando a gente reage, nós fazemos o quê? Instalamos a culpa, embora tendo razão. Naquele momento, é claro. Porque se formos ver o histórico, né, espiritual nosso, não temos razão nenhuma. Quantas vezes já ofendemos, quantas vezes já magoamos e não pedimos desculpas. Nós desencarnamos com pendências gravíssimas do passado contra muita gente. Não pedimos perdão, magoamos, ferimos, destruímos. E as coisas estão andando no tempo aguardando solução ainda. Então a nossa ficha espiritual é longa. Nosso processo deve ter uns 4 milhões de páginas. Coisas escabrosas que nós temos que resolver. Então não temos razão. Mas vamos supor que agora, olhando a situação presente, nós tenhamos razão naquela situação. Essa razão não nos dá o direito de responder, de revidar, de magoar, de ferir. Porque quando nós fazemos isso, tanto não temos razão, tendo razão, que nós instalamos a culpa. Eu tenho razão. Engraçado, estou me sentindo culpado. Por que será? Estou mal, né? Você me deixou mal, ou seja, eu reagi mal ao que eu recebi e disse que o outro me fez mal. Você me deixou mal, olha o que você me fez fazer. Essa é a pior das histórias da carochinha que existam. Olha o que você me fez fazer. Ninguém faz a gente fazer nada. Eu fiz porque eu sou uma alma deseducada. Porque eu não tenho ainda o amor incondicional, né? O meu amor ainda é condicionado, para não reagir daquela maneira. Eu deveria ter permanecido em paz, apesar dos insultos. Apesar do desequilíbrio, da forma como o outro me tratou, deveria ter permanecido em paz, mas não consegui. Como não consegui, então eu transfiro para o outro, a Joana chama isso de deslocamento. Eu desloco a minha culpa. Nossa, a minha culpa agora, como diz o ditado aí da molecada, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então se a culpa é minha, é você culpado de ter me desafiado. Olha o que você me fez fazer. Essa é uma das piores frases que nós possamos usar. Olha o que você me fez fazer. Ninguém nos faz fazer nada. Nós fazemos o que a gente quer. Porque somos uma alma ainda deseducada. Temos um polimento social que nos apresenta para a sociedade. Tratamos bem as pessoas, os nossos clientes, porque precisamos do dinheiro deles, né? Mais ou menos dentro do lar, vamos levando aí de um jeito mais ou menos satisfatório, né? Mas interiormente, como diz o caipira, nós vamos empurrando com a barriga. Ou seja, a transformação mesmo vai ficando para trás. Vai ficando para trás. E aí, quando a gente recebe o desafio, a gente reage de uma maneira que não devia, e aí depois instala a culpa e fala que o outro é que é culpado. Mas você, olha o que você me fez fazer. Isso é uma das coisas terríveis, né? Está cheio de processos que nós instalamos e somos nossos. A gente mesmo faz a redação do processo e faz a própria defesa, né? Porque se a gente contratasse um advogado, ele ia dizer que a gente não tinha razão, mas um advogado da consciência, a consciência ia dizer que não tem. Mas a gente mesmo é o próprio advogado. A gente monta o processo para poder exigir e dizendo que a culpa é do mundo, da vida, das pessoas, né? Está cheio de culpas deslocadas por todo lado por aí. Culpa deslocada. Mas na verdade, diz a Joana de Ângeles numa outra obra, sois artífices do vosso próprio destino.
herdeiros de vós mesmos. Olha só. Artífices, ou seja, eu sou o construtor. Ninguém faz obra em mim, sou eu que faço. Artífice do vosso próprio destino. Imagina, olha a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de fazer a nossa própria felicidade. Nós temos a responsabilidade de fazer a nossa própria felicidade. Tanto que Jesus não falou, brilhe a luz do outro para você ficar bom, ficar bem. Ele falou, brilhe a vossa luz. Se tem uma luz que tem que brilhar, essa luz é a minha. Eu não posso esperar que alguém brilhe para que eu me desfrute do brilho do outro. As pessoas que viveram em torno do Chico Xavier, vocês acham que elas se melhoraram? Todas elas se melhoraram? Ficaram em volta do Chico, conviveram com o Chico, sentavam à mesa com o Chico, né? Será que eles se melhoraram? Todos eles se tornaram pessoas boníssimas, elevadas, com a mesma disposição do Chico, com o amor que ele tinha, todos ficaram iguais ao Chico. E olha que a psicosfera do Chico ia longe, hein? Olha que foi medido a aura do Chico, né? A exteriorização da bondade, do amor dele, era uma aura que abrangia distâncias imensas. Mas todos aqueles que foram abrangidos pelo amor do Chico melhoraram? Acredito que não. Porque ninguém oferece melhoria a ninguém, né? Se eu aproveitar o exemplo do outro para mudar, aí sim, aquela presença é benéfica para mim. Do contrário, é uma presença neutra. Eu posso contemplar uma coisa sem me envolver com ela. Eu posso aqui chegar nesse jardim e falar, que jardim maravilhoso, mas quem cuida dele é o Carlos. Quem corta as plantas, quem poda, quem bota o fertilizante, quem arruma, quem conserta os vasos. Eu não sei se todo mundo é observador, mas quando mexe em qualquer coisa, eu sei que mexeu. Quando o Carlos faz qualquer atividade aqui nesse jardim, para qualquer lado, eu sei que ele mexeu, que ele arrumou. Se tirar uma cadeira de lugar, eu sei que tirou. Mas isso é contemplação. Eu posso ver tudo isso e não me envolver com nada disso. E muitas vezes na nossa vida nós temos atitude contemplativa. Até para as coisas ruins. Deixamos as coisas caminhar e não tomamos providência. Achando que uma coisa mágica vai acontecer e vai mudar a vida da gente, mudar aquela situação que nós deveríamos ali ter a nossa participação. Se eu estou percebendo que o meu temperamento não é bom e que está influenciando, magoando, ferindo os outros, eu preciso começar a trabalhar ele urgentemente. Eu não posso ficar aguardando que vai acontecer um milagre e vai mudar-me por osmose, né? Por estar perto de uma pessoa boa ou por sei lá, de repente, né? Algum ato divino, um decreto lá do Criador, ele faz um decreto lá e um anjo vem aqui com a varinha mágica e me muda, né? De forma alguma. A atitude contemplativa, ela não tem efeito de crescimento. Ela é bom para descansar a alma. Olhar um belo jardim, lógico que é bom, sem dúvida. Induz-nos o quê? A um relaxamento interior, a uma paz. Contemplar o belo e o bom leva o espírito a também buscar no seu interior inspirações belas e boas. Mas se ele não utilizar essa inspiração para colocar em prática o que ela provocou, para que ela serve? Para nada. Para nada. Você pode meditar numa caverna durante o resto da sua vida e desencarnar do jeito que chegou aqui. Até porque é na convivência que a gente é desafiado a mudar. Se eu entrar num mosteiro, subir numa montanha, fazer uma cabaninha para mim e não ter contato com mais ninguém na vida, ficar lá contemplando a natureza e a vida. Fala, bom, não pequei, não errei, não fiz mal, não prejudiquei ninguém, vou desencarnar do jeito que cheguei aqui. Com os débitos tudo para resolver. É aquelas contas que a gente fosse deixando chegar e fosse colocando em cima do armário lá da nossa escrivaninha e ficasse olhando para elas, contemplando elas, mas não fosse pagar elas no banco no vencimento delas. O que ia acontecer? De acabar preso, acabar sei lá o que, protestado, acabar despejado, com nossos bens tudo confiscado, vou olhando para as contas, né, e não vou resolvendo. É atitude contemplativa. Nós fazemos isso com os nossos problemas. Nós olhamos para o problema e achamos que ele vai resolver sozinho. Quando, na verdade, nós temos que avaliar os sentimentos que a gente está manifestando enquanto estamos caminhando na vida, com as pessoas, para poder ir resolvendo-os. Eles precisam da nossa resolução, né? Transferir para os outros não vai adiantar.
Nesse mecanismo de evolução, cada ato gera um efeito equivalente. Não podemos esquecer isso jamais. Todos os meus atos, toda ação repercute, diz o Emmanuel. Toda ação, todo pensamento, todo sentimento. Tanto que Jesus no Evangelho falou do pecado por pensamento. Não tem um capítulo sobre o adultério que ele fala do pecado por pensamento? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo diz que Jesus não estava se referindo só propriamente à questão do adultério. Ele estava dizendo que aquilo era extensivo a todo o mal. Todo pensamento ruim que eu tenho, ele me faz mal. Porque o pensamento é vida, diz o Emmanuel. Tem uma obra do Emmanuel que chama Pensamento e Vida, onde ele explica que quando eu penso, eu projeto imagens, eu projeto sons, eu projeto ideias que têm vida. E essas ideias concorrem com a minha vida, elas agem sobre mim. Se eu detestar uma pessoa e eu ficar com essa pessoa constantemente na minha cabeça, todo dia lembrando dela, eu detesto fulano me fez isso, fulano me fez um mal, eu vou ideoplastizar, ou seja, eu vou criar uma imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo só colocar para a gente lembrar, ver figurativamente aqui, né? Eu tenho a minha aura, eu começo então a projetar mentalmente, até que eu construo aqui a imagem da Margarida na minha mente. Essa imagem tem cor, ela tem cheiro, ela tem intensidade, ela tem vibração. E eu vou começar então a receber descargas deletérias dessa imagem constantemente. E vou começar a me perturbar. Aí eu digo, acho que a Maria está me fazendo mal. A Maria, não sei não, acho que a Maria pagou algum trabalho para mim. Foi lá no macumbeiro, foi não sei aonde, foi não sei o que lá. Né, com todo respeito às ideologias aí de todo mundo, o Espiritismo não tem nada contra o trabalho de ninguém, contra a fé nenhuma. Né? Mas a fulana acho que foi em algum lugar, fez alguma coisa para mim. Na verdade sou eu. Eu ideoplastizei a Maria. E o meu ódio, eu estou criando o quê? Eu criei um boneco aqui, uma imagem que tem vida, e eu impregnei essa imagem com tudo de ruim que eu tenho contra a Maria. Essa imagem está fazendo o quê? Descarregando de volta sobre mim todo o mal que eu estou desejando. A Maria que nem sempre ela vai receber se ela não tiver nada com isso. Agora, isso não fica só assim, né? Os espíritos inferiores, muito espertos e muito apropriados para esse fim, juntam à minha imagem outras vibrações deletérias que vão tornar isso aqui muito pior do que é. E eu passo então a ser obsidiado por aquilo que eu mesmo criei, agravado pela ação da obsessão. Que é quando então eu sintonizo com seres de mesma índole, de mesmo sentimento e começo a sofrer o efeito do que nós chamamos a princípio de auto-obsessão, que é as imagens que eu crio. Depois, eu passo então a comungar com companhias espirituais atraídos pelos meus pensamentos e pelos meus sentimentos, que vão permanecer do meu lado por longo curso até que eu queira me livrar delas. Só a mudança do pensamento, né? Só a mudança do pensamento e do sentimento, né? Então eu tenho que mudar o meu sentimento e tenho que mudar o meu pensamento para que eu possa sair dessa faixa. Senão, eu vou permanecer ali. Então, toda a ação repercute. Então, a Joana diz muito bem nessa fase, né? Cada ato gera um efeito equivalente. Então, se os meus atos, os meus pensamentos e os meus sentimentos são bons, eles geram o quê? Uma resposta da vida na mesma intensidade. Se eles são ruins, vem uma resposta da vida ruim. Se eu odeio, se eu detesto, se eu fico magoado, se eu sou ressentido, se eu sou inconformado, eu estou criando ideoplastias, ideias muito apropriadas a esses sentimentos e pensamentos, que vão concorrer para a minha infelicidade. A maioria das infelicidades humanas decorrem da própria maneira como a pessoa lida com a vida, e não realmente por problemas reais, por problemas de enfrentamentos reais mesmo. A maioria são todos criações nossas. E a suspeição, a gente suspeita que os outros acham isso, que eles pensam aquilo, que eles estão fazendo isso, que eles estão fazendo aquilo, e vivemos dessas suspeitas. Não aceitamos o jeito que os outros procedem, a maneira como as pessoas agem, e vivemos magoados, feridos, inconformados, aflitos. Deixamos de produzir no bem por conta de prevenções, de ideias negativas que a gente vai mantendo, a gente não faz o que devia fazer, tanto para a nossa família, quanto no nosso trabalho profissional, quanto na casa espírita ou numa religião, onde seja. Nós não fazemos o melhor porque nós estamos sempre prevenidos contra os outros, sempre achando isso, achando aquilo lá, e estamos deixando a nossa parte, né?
Deixa cada um a vida dele, fazer como ele acha que tem. Se não tiver certo, as coisas dele não vai, o desemboque não vai ser bom, né? Ou seja, a hora que chegar lá embaixo, né? Quem trabalha com desnível de terrenos, assim, com aquela, sabe que quando você tem um declive muito grande, né? Lá embaixo você tem que fazer o quê, né, Helder? Um desemboque, né? Você tem que fazer uma escada hidráulica, né? Alguma coisa para fazer o quê? Para dissipar aquela água. Porque se ela descer na intensidade que ela vai, quando ela chega lá embaixo, ela destrói tudo que tem pela frente. Então faz-se o chamado escada hidráulica para poder amenizar aquilo ali. Então o desemboque da gente muitas vezes é sem escada hidráulica. É desastroso. Porque o que a gente vai criando, a intensidade daquelas energias, daquele mal-estar que a gente vai acumulando, ele vai ladeira abaixo, na direção da nossa alma, né, dos nossos bons propósitos, da nossa vida, e vai destruir as coisas melhores que a gente construir. E isso não vem dos outros, isso vem de nós mesmos. Os homens bons da humanidade, as pessoas que deram certo, as pessoas felizes que a gente vê, ou pelo menos aquelas que estão trabalhando, que estão tendo uma vida equilibrada, pode perceber, são pessoas que não dependem do sentimento dos outros para viver. E que resolvem os seus problemas sem se afligirem com eles. Que vai tendo confiança e trabalhando e lutando, se empreendendo. Muitas vezes as dificuldades que nós estamos enfrentando, sejam elas materiais, emocionais, afetivas, elas fazem parte do quê? Do processo do nosso progresso. Nós pedimos assim, Senhor, não me dê muita facilidade nesse campo, porque se o Senhor me der, eu vou me arrebentar de novo. Então me dá lá umas dificuldades, eu quero uma esposa, um marido, uns filhos, uma condição financeira, um problema, me bota aí de vez em quando um probleminha, porque senão, se o negócio ficar muito fácil, eu vou me perder de novo. O Senhor não pode me ajudar? Pois não, meu filho, está aqui, está deferido, você pode levar a sua vida, tem lá o probleminha que você precisa. Afinal de contas, os Espíritos ensinam, né, que a Terra não é uma colônia de férias. O problema é que a gente quer que o nosso mundo, a nossa vida se transforme num mar de rosas. Que tudo seja matematicamente correto. 2 mais 2 é 4 sempre. E não é assim. Na física e na matemática universal, 2 mais 2 nem sempre é 4. Não é? Quando se trata de sentimento, quando se trata de relacionamento, quando se trata de afetividade, não é assim. Né? A matemática nossa não é exata, porque não são exatas as nossas razões, não são exatas as nossas justificativas, não são exatas as programações que nós fizemos. São todas relacionadas aos débitos, às fragilidades que a gente traz. Então é claro que eu me comprometi a fazer tal coisa dessa maneira, mas chega aqui a coisa é diferente. Os enfrentamentos são grandes, eu achei que eu tinha força para enfrentar aquilo com essa intensidade, com aquela outra, com aquela intensidade, mas não dá. As coisas não são assim. Aí eu tenho que fazer o quê? O melhor. O melhor. Então a doutrina espírita não diz que a gente tem que ser o melhor em tudo, mas temos que fazer o melhor que eu puder. Em qualquer coisa que eu estiver fazendo, fazer o melhor. Estou fazendo uma coisa, tem que fazer com todo esmero, com toda dedicação, com todo carinho, né? A mãe que está lá cozinhando para os filhos, ela deve colocar todo o seu carinho, todo o seu amor, e seja lá o que for que ela estiver cozinhando, tem que ser o melhor que ela puder fazer. Não importa o que está ali nas panelas que ela está cuidando ali. O pai que está lá trabalhando, ou aquele que está... Seja qual tarefa a gente estiver fazendo, temos que fazer o melhor. Porque nessa terra importa como nós estamos servindo e não como somos servidos. E nós queremos ser servidos. A gente gosta muito que as pessoas nos façam coisas, que as pessoas facilitem a vida da gente, quando isso não é importante para nós. Se a gente tiver a nossa vida muito facilitada pelos outros, pode ser que a gente faça mau uso dessa facilidade, né? Então, importa para nós servir. Ser servidos não. Se nós formos, tá bom, claro. É bom conviver com quem nos dá alegria, com quem faz as nossas vontades, com quem nos ajuda, mas a gente não depende disso para ser feliz. Se depender, isso está enganado. Estamos enganados. Servir é melhor do que ser servido. O próprio Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ou seja, sou eu que vou promover a vida para vocês e eu quero que vocês tenham vida em abundância. Ele não veio aqui pedir que a gente o amasse, que a gente o venerasse, né, que a gente erguesse templos e altares para Ele. Ele não pediu isso.
Quando ele partiu o pão, no final na última ceia com seus discípulos, quando ele parte o pão lá e ele dá o vinho, ele fala assim, a confusão foi que ele não pediu para celebrar aquilo, ele falou assim, fazei isto em minha memória, ou seja, partam o pão, dividam o pão entre vocês e doem o vosso sangue, se preciso for, uns pelos outros. Ele quis dizer isso, que a gente tem que fazer igual ele fez. Ver a vida dele, o que ele ensinou, a forma como ele agiu. Ajam assim, façam assim, ó. Vocês têm pão? Partam o pão. Você tem alguma coisa? Divida. Quebre aquilo, divida com o seu semelhante. Divida isso. Ele não pediu para a gente celebrar aquilo ou para a gente erguer templos em torno daquilo. Não é isso. Tudo bem, é respeitável, né? Que nós ergamos, como erguimos aqui, uma casa de pedra, mas isso aqui, se o nosso sentimento não estiver aqui impregnado, o que vale isso aqui? Esse salão poderia servir para muita coisa. Até para dançar, né? Para bailes, para outras festas, para tanta coisa. Mas para a finalidade a que ele se propõe, precisa que o nosso sentimento esteja aqui dentro impregnado. Aí sim, aí o templo de pedra deixa de ter significação para que o templo vivo da alma tenha significação. Aí esse sim, esse é valioso, que é o que está aqui dentro do coração da gente. Esse é valioso. A gente pode cuidar desse aqui, mas não pode esquecer desse aqui. Servir é muito melhor do que ser servido. Porque as pessoas que foram servidas neste mundo, nenhuma delas tiveram garantia de felicidade. Tanto não tiveram que um grande número delas partiram da vida em situações lamentáveis, por vias do suicídio. Pessoas que tinham tudo que nós podemos imaginar e um pouquinho mais. Deixaram essa vida por vias do suicídio. Coisa que ninguém consegue compreender. A pessoa ter tudo, todos os tapetes lançados ao chão para que ela passasse, todas as glórias possíveis, drogar-se até a morte. Ou ingerir um produto para destruir a vida, ou de alguma maneira lá destruir sua própria vida. Nunca foi garantia. Ser servido nunca foi garantia de felicidade, tanto que o Cristo pediu para que a gente servisse. Ó, fazei isso em minha memória, ó, faz isso, ó. Aprenda a dividir com o seu semelhante, dê a sua própria vida se preciso for. Aí, isso é garantia de felicidade, o resto não é. Então todo ato tem uma resposta da vida. Mesmo aqueles que a gente faz escondidos que ninguém sabe. Porque se existe erro até no pensamento, então nós temos que nos cuidar de nós, né? Cuidar de nós. Então vamos a nossa querida Joana aqui, ver o que ela nos indica agora para o item seguinte. Então, lembrando que o ato tem um efeito equivalente. Por ser parte de um grupo social do qual esse movimento se desenvolve, a pessoa faz o quê? Ela influencia esse grupo querendo ou não. E tem um envolvimento coletivo. Por quê? Pode ser perturbador, pode ser bom, porque ela precisa desse envolvimento para evoluir. Ninguém evolui sozinho, né? O Espírito Irmão José, no livro Vigiar e Orar, ele diz assim, que nós somos exemplos para alguém. Nós sempre somos uma referência para alguém. Por mais insignificante que você possa achar que você pareça, você é referência para alguém. Alguém está te observando. E os filhos, em relação aos pais, isso é muito, muito intenso. Você pode achar que o teu filho está alheio a tudo, que ele não está observando nada. Mas ele só consegue. Ah, meu filho não sei, ele não dá atenção aqui em casa para ninguém, ele não tem muito relacionamento com a gente, é uma pessoa meio alheia, meio estranha. Mas ele não sai dali do ninho doméstico. Ele vai, faz as atividades dele e volta. Porque ele se sente seguro. E ele se sente seguro porque ele sabe que você está ali. Você pai, você mãe, você irmão, está ali. E ele se nutre desse bem-estar, embora às vezes não saiba exteriorizar. É um espírito com grandes débitos emocionais e ele não sabe exteriorizar. Ele não sabe exteriorizar aquilo que ele sente. Mas ele tá ali, ele permanece no lar, ele convive com todo mundo. E nós, sem percebermos, também somos assim. Nós nos arrimamos uns dos outros. Nós nos arrimamos uns dos outros. Esses dias que a minha mãe ficou lá para Rio Preto, que ela foi fazer a cirurgia dela, eu percebi quanta falta ela faz em casa. E às vezes passa dias, a gente entra e sai da casa, realiza as nossas atividades, sem perceber que um outro trabalho vai sendo feito nos bastidores que a gente não sabe, que a gente não conhece. Mesmo tendo uma pessoa lá fazendo o serviço que ela fazia, né? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Então todo mundo é referência de alguém, é observado. A gente então se influencia, né, nesse processo de evolução. Alguns para o bem, outros para o mal, mas a gente tem essa influência, né? E eu me lembro de uma amiga que ela disse assim: depois que o pai dela partiu, o pai dela ficou muito tempo de cama e tal, e ela era a pessoa que mais cuidava dele. Depois que ela partiu, e quem visse as ocupações dela durante o dia, grande parte do dia era dedicado praticamente ao pai, porque ele não podia fazer nada, e ela tinha que se dedicar muito a ele. Depois que ele partiu, ela numa entrevista, ela disse assim: olha, vocês não têm ideia da falta que faz o meu pai. Vocês não têm ideia da falta que faz o meu pai. E o quanto ele era importante para nós. Nós ficamos sabendo agora, depois que ele foi embora, o quanto ele era importante. Né? E quem olha de fora fala assim: nossa, foi um alívio, né? Quem vê de fora fala: nossa, foi um alívio fulano ter ido embora, porque aliviou toda a família. Mas quem disse que a família quer alívio? Quem foi que disse que a família quer alívio? Esse é o nosso engano, né? Esse é o nosso engano. Porque nós somos referências uns para os outros, vivemos interligados pela afetividade. E a presença daquela pessoa, seja do jeito que for, é muito importante para nós. É muito importante. Quando a pessoa se vai, quebra um elo. Rompe-se um elo da corrente. Né? Um elo muito importante. É que, na verdade, não rompe, né? O elo deixa de ser visível do lado de cá. Ele continua, tanto não rompe, que as coisas continuam caminhando. É que o elo passa para o lado de lá. Ele fica invisível do lado de cá. Mas ele está ali amarrando o elo, a família do mesmo jeito. Porque não deixa de existir. Porque se ele se rompesse, desarticularia tudo, né? Na verdade, ele deixa de ser visível. É aquele elo que você olha, parece que está faltando, mas você bota a mão, está lá. Ou seja, ele está ali. Ele existe. E ela disse assim: a gente percebeu o quanto que meu pai era importante para nós. Quem olhasse ia dizer assim: mas meu Deus, só dava trabalho. Mas cada um de nós temos a nossa provação. E a presença dos outros na nossa vida, no momento das provações, são muito importantes. E a nossa presença na vida deles também. Né? E por que a gente sente que aquilo não é um peso? Porque, claro que às vezes a gente fica pesaroso pelo sofrimento da pessoa, pela dificuldade que ela está passando. Né? Mas não quer que a pessoa vá embora, né? Quem está olhando de fora, sim. Porque a gente na verdade quer ser servido, né? A gente está sempre querendo ser servido. Servirem é meio complicado. E não compreende por que os outros servem e a gente não serve. Tem sofrimentos também de grupamentos humanos. Tem provações de cidades, provações de grupos, pessoas que se unem e passam por provações iguais. Dificuldades que acontecem na nossa família, se eu estou ali no meio, é porque eu tinha provas para passar junto com aquela família. A gente sempre elege um culpado das dificuldades que estão acontecendo conosco ali naquele momento. Mas na verdade, se estamos ali, naquele núcleo, naquele ninho de almas, é porque nós temos um compromisso com aqueles espíritos. E a dificuldade que todos estamos passando juntos estava daquela mais ou menos planificada. Né? Pode ser que a nossa incúria, o nosso jeito de agir, a gente pode piorar um pouco as coisas. Mas dificuldade nenhuma nasce do nada. Toda dificuldade tem raiz onde? Raiz nos nossos sentimentos em transformação. E por que eu estou ali com aquelas pessoas? Porque eu preciso. Porque eu estou tratando também os meus sentimentos. Senão, Deus não se engana. Teria me feito nascer em outro lugar. Por que eu nasci ali? Por que eu estou nessa cidade? Por que eu estou com essas pessoas? Por que eu faço o que eu faço? Por que esses enfrentamentos que eu estou? Tem uma história de uma mulher americana que ela perdeu as 2 pernas e o marido permaneceu do lado dela, os dois eram muito jovens, eles tinham menos de 30 anos quando ela sofreu o acidente, perdeu as 2 pernas. Ele fez um carrinho, parecia um carrinho de criança, adaptou esse carrinho, colocou essa mulher, ele colocava ela e saía pela cidade caminhando, ele empurrando, levando ela por onde ele ia. E todo mundo falava: meu filho, deixa ela, vai reconstruir sua vida. Vai reconstruir. Aí ele falava assim: mas reconstruir o quê? Nada, ruiu. Está tudo em pé. O fato da minha mulher não ter mais as pernas não mudou nada para mim.
Nada ruiu. Os sentimentos continuam aqui, os meus e os dela. E eles tinham 2 filhos. E continuaram, e viveram, e continuaram a vida toda. Hoje eles estão com quase 60 e poucos anos, que é a última vez que eu vi a reportagem, né? Mostra todo o tempo, que tem fotografias antigas, né? E agora eles estão com 60 e poucos anos. E continuam vivendo muito bem. Continuam vivendo muito bem. Ou seja, os sentimentos, nada ruiu. Não ruiu nada. Então a gente fala, eu preciso reconstruir a minha vida. O que eu entendo por reconstruir a minha vida? Eu aprendi uma coisa com a benfeitora, com Maria Dolores, que eu nunca vou me esquecer. Ela diz assim, que não existe vida para nós fora da nossa vida. Não tem vida fora da nossa vida. Ou seja, da vida que nós programamos vivenciar. Claro que se os outros resolverem ir embora, tudo bem, é um direito deles. Mas nós precisamos permanecer no propósito da nossa vida. Com todas as dificuldades, com todos os enfrentamentos, nós precisamos permanecer no propósito da nossa vida, porque essas dificuldades faziam parte do nosso crescimento, faziam parte da nossa planificação. Melhorá-las, buscar solução, sem dúvida, é uma necessidade nossa, né? De buscar resolver os nossos problemas, melhorar a situação que a gente se encontra. Mas não tem vida fora da nossa vida. Que a vida nos mude de lugar é uma coisa. Querer estar no outro lugar, num lugar completamente diferente, querer a vida dos outros, né? Quantas vezes a pessoa ela inveja e quer a vida do outro, né? Se eu tivesse a vida que aquela pessoa tem, eu estaria mais feliz, eu estaria conseguindo fazer mais coisas. Não, nada. Sabe por que não estaria? Porque a gente teria que ir para lá do jeito que a gente está. Não tem. Para você ter a vida daquela pessoa, você teria que se transformar nela. Você teria que trocar de corpo com ela e se transformar nela, ter a maturidade emocional dela, exatamente assim. Isso não é possível. Então, se nós trocarmos tudo o exterior, não vamos conseguir trocar o interior. Se nos derem materialmente tudo o que nós quisermos, vai alterar alguma coisa dentro de nós? Vai mudar alguma coisa aqui dentro? Não vai. Para onde a gente for, nós iremos juntos. É como diz o trocadilho, né? Onde eu for, eu irei junto. Não tem jeito. Não dá para deixar um bilhete, né? Fui e me largar para trás. Né? Seria bom. Assim como também, não tem como prosseguirmos deixando as pessoas para trás. É fácil descartar as pessoas, rasgar a folha e jogar no lixo. Mas e a minha história emocional? E o meu crescimento espiritual? Eu posso fazer isso, mas não devo. Nós temos o livre-arbítrio para tomar as decisões que a gente quiser. Né? Mas eu não estou perdendo a minha vida. Né? Fala assim, eu estou perdendo. Quantas vezes, desculpem, e olha que fecharam a porta aqui, nem um pouco, né? Esse tempo acaba com a minha garganta. As pessoas dizem, né? Eu já ouvi isso, inclusive em entrevista, a pessoa diz, fulano, eu perdi 20 anos da minha vida com determinada pessoa, eu perdi 15 anos, eu perdi isso, perdi aquilo. Não. E a afetividade não é caderneta de poupança, que a gente vai investindo para receber alguma coisa lá na frente, né? Para você tirar e depois comprar alguma coisa. A afetividade é processo de autotransformação. Nós nos ligamos aos outros não é para transformar os outros, mas para nos transformar. E o tempo que eu vivi com alguém, se eu amei, se eu amo, independente da atitude que a pessoa toma, ou ela vai tomar, se ela vai ficar, se ela vai embora, se ela vai desistir, se ela vai permanecer, independente da forma como eu amo, se eu amei, eu ganhei muito, e muito mesmo, porque esse amor que eu ganhei me auxiliou a construir o que eu tenho de mais nobre. Porque o que nós temos de mais nobre é edificado no amor que a gente dá e não no amor que a gente recebe dos outros. Então ninguém perde nada por estar perto, por estar presente. E outra, muitos de nós nos comprometemos com a pessoa com quem nós estamos, dizendo a elas assim, olha, eu vou te ajudar. Olha, mas eu tenho uma dificuldade, eu sou complicado, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades nisso. Um é desonesto, o outro é imprevidente, o outro tem isso, o outro tem aquilo, cada um tem a sua dificuldade, mas eu vou te ajudar. E nada nesse mundo é motivo para que a gente deixe de confiar em si mesmo, não é? Deixei de confiar em você.
Na verdade, não foi isso que aconteceu. Eu deixei de confiar em mim mesmo, né? Eu não confio mais que eu tenho capacidade para prosseguir com o meu processo. Não acredito mais em mim. Como não acredito mais em mim, vou abandonar, então, essa dificuldade no caminho, né? Então, toda dificuldade, todo enfrentamento é um momento de crescimento para o espírito. É um trabalho de auto-reestruturação. Nós estamos nos reestruturando como alma. E é por isso que eu digo que as pessoas felizes são felizes. Porque elas não dependem de nada nem de ninguém. A gente já está cansado de ver exemplos de mulheres que têm maridos alcoólatras, completamente sem nenhum respeito por elas, nem pela família, e nem por isso elas são infelizes. Cuidam dos filhinhos com carinho, com amor, com respeito, trabalham, conduzem suas vidas, e o marido é mais um adereço ali, é mais alguém que tem dificuldades, né? Como o contrário também. Eu conheço uma família onde o homem é o dono da casa, ele cuida de tudo, sempre cuidou dos filhos desde criança, sempre fez tudo, e a mulher, muito avoada, muito perturbada, sempre quis sair para o mundo, cuidar das coisas dela, nunca se preocupou com o lar nem com a família. Literalmente ela deu à luz, só isso, não fez mais nada. E ele cuida de tudo. E ele nunca disse mal dela, eu nunca ouvi da boca dele, nunca ouvi um A dele dizendo minha mulher tinha que ser desse jeito, ela tinha que ser daquele jeito. Porque ser desse jeito ou ser daquele jeito é um problema dela, não é um problema dele. E ele não depende disso para continuar feliz, ele continua amando ela do jeito que ela é, ama os filhos, faz tudo o que ele pode. E nisso ele está fazendo o quê? Ele está resolvendo o problema deles? Não. Porque eles podem desfrutar de tudo isso e não valorizar nada disso. Como a gente está cheio de exemplos por aí. De pais bons que têm filhos maus. E pais maus que têm filhos bons. Então não quer dizer que eles vão aproveitar nada disso. Mas ele está aproveitando tudo isso. Porque com as atitudes dele, ele está se tornando uma outra pessoa. Ele está fazendo o quê? Edificando sentimentos que vão com ele para a eternidade. E essa felicidade ninguém pode tirar. Jesus falou, tratai de juntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem não destrói, e ladrão não rouba. E onde é o céu mesmo que ele falou? O reino de Deus está dentro de vós. Então, se eu adquiro essa capacidade de amar nessa intensidade como esse homem, com certeza eu vou para o céu. Já estou no céu. Já estou. Né? Isso vai comigo, para sempre. Os tesouros que nós juntarmos por dentro vai conosco. Os que nós juntarmos juntos aqui por fora, os nossos bens, as nossas coisas, ficam tudo aqui. Não serve para nada. Senão como artifícios, né? Como coisas para que através delas a gente consiga exercitar a nossa inteligência e tal. Mas o que a gente vai construindo aqui dentro que é importante. Esperarmos ser amados, sermos considerados, sermos respeitados. Se nós precisarmos disso para ser feliz, nós estamos perdidos. Se você precisa de tudo aquilo que você já alinhou ali, né, colocando nos itens ali, para ser feliz, que tudo aquilo se cumpra, como diz o bom caipira, né? Tiremos o cavalinho da chuva, que ele vai se molhar todo. Não tem jeito. Não conseguiremos, dessa maneira a gente não vai, né? A reencarnação é lei da vida, impositiva, ou seja, nós não podemos resistir, temos que reencarnar. Inevitável. É um recurso de desenvolvimento do espírito, que é o arquiteto de si mesmo, já falamos sobre isso, né? Já comentamos sobre isso. A reencarnação permite que o espírito, que é arquiteto de si mesmo, não somos arquitetos dos outros. Eu não vim à Terra para transformar ninguém. Eu não vim à Terra para ser feliz por causa dos outros. Eu vim à Terra para ser arquiteto de mim mesmo. Tudo que eu colocar na minha casa vai ser eu. Sou eu que vou colocar e eu que vou morar nela. Não vou poder acusar ninguém, não vou poder dizer, eu não gostei desse móvel aqui. Mas foi você que colocou ele aí. Do outro lado, quando os espíritos inferiores ou odientos perseguem as pessoas que ficaram aqui por ódios, por mágoas, quando eles vão apresentar essa justificativa aos espíritos superiores, eles dizem assim, mas o ódio é um problema teu. O ódio é um móvel que você colocou dentro da tua casa e agora você não gosta dele. Você não odeia por conta da atitude do outro, você odeia por conta de sentimentos mesquinhos que você possui. Por falta de amor eu odeio. Porque o amor é o ódio é a falta do amor. Ou o amor que está doente, diz a Joana de Ângeles, né? No livro O Amor, Imbatível Amor, ela fala que o ódio é o amor que está doente. Então
Então, ou seja, eu botei um móvel ali, agora eu não gosto dele. E quero justificar que eu não gosto dele por conta dos outros. Mas, meu filho, o ódio é um móvel que você colocou dentro da tua casa íntima. Você é o arquiteto. Ah, não gostei da cor dessa parede. Foi você que pintou. Você comprou a tinta, você pintou, você usou você pintou, você comprou. E, aliás, não pode nem contratar ninguém. O duro é que para fazer essa construção íntima, não tem jeito de contratar pedreiro, é a gente mesmo que faz o serviço. Não tem acordo. Não tem jeito. Então, a melhor... Agora, mas eu não sou bom pedreiro. Pois é, então vai treinar. A hora que nós treinamos a afetividade, quando nós treinamos o amor, treinamos o respeito, a caridade, nós adquirimos capacidade. Fala, opa, fiz um bom curso de pedreiro íntimo, né? Aí vou fazer belas paredes, né? Vou paredes ornamentadas. Mas por quê? Porque eu treinei nas olarias da vida, eu fiz os tijolos. Na caridade, eu ajudei os outros a construir as suas necessidades. Consequentemente, me tornei um especialista para fazer a minha própria construção. Quem são os homens fortes? Porque aqueles que nasceram fortes? Não. Aqueles que se fizeram fortes. Aqueles que lutaram, que construíram, que edificaram em si mesmos. Não foram aqueles que receberam da vida tudo o que precisavam. Porque esses, e nada disso, é garantia de felicidade. E nós não. Isso é assim. Eu tenho pelo menos uns... Né, eu não, né? Porque eu não posso usar isso na primeira pessoa, que eu não faço sozinho. Mas nós temos pelo menos uns 18 anos de entrevista, junto com a espiritualidade querida que nos assessora. E nesse tempo todo, eu nunca vi os espíritos construir nada no coração de ninguém. Mas identificar ou indicar fórmulas que já estão nas próprias obras, no próprio Evangelho, na própria vida, para que as pessoas possam ir fazendo a sua própria construção. Quanta gente que chega para a entrevista com o interior todo ruído, paredes caídas, né? Fulano colidiu comigo. Não, você colidiu com os seus sentimentos. A pessoa, ela te estimulou e você colidiu com os teus próprios sentimentos e derrubou a parede que você mesmo tinha edificado. Agora tem que refazer, né? A mágoa, o ressentimento é uma colisão que a gente faz dentro de si mesmo, derrubando as paredes que a gente tem construídas, e tem que refazer. E ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode. Eu já vi pessoas se reconciliarem com os outros sem perdoar. Ou seja, passam a conviver de novo, mas não conseguiu perdoar. A parede fica ruída, fica derrubada. Continua convivendo, mas não perdoa. Quando não, sempre que pode, toca no assunto de novo, né? Quando acontece alguma coisa, a pessoa volta no tempo. Ah, você lembra que você me fez? Mas meu filho, foi 40 anos atrás. Né? Foi há 40 anos atrás. Pois é, há 40 anos atrás. Somos arquitetos de nós mesmos, do nosso destino. Não existe quem possa fazer nada por nós, só nós mesmos. Dispondo do quê? Do livre-arbítrio, nós vamos escolhendo o quê? Uma ascensão rápida ou lenta, de acordo com o comportamento a que nós nos entregamos. Então, o comportamento determina a direção do nosso sentimento, né? Então, o comportamento direciona o sentimento. E essa ascensão espiritual nossa, ela é lenta ou rápida? Depende de nós. Depende da forma como a gente age. Ninguém é perfeito, gente. Nós trouxemos aqui uma vida de grande luta, mas uma luta muito grande mesmo. Mas não é uma luta exterior, porque essa luta exterior da sobrevivência faz parte dos nossos desafios de crescimento e de desenvolvimento da nossa inteligência. Mas as maiores lutas acontecem onde? Aqui dentro. Aqui dentro do peito, dentro da alma. Essas são as maiores lutas, né? Não é garantia que a riqueza e que o bem-estar material é condição para a felicidade. Nós já mostramos isso muitas vezes, as estatísticas mundiais mostram isso, né? E a gente encontra pessoas miseráveis profundamente felizes e pessoas abastadas infelizes. Porque a felicidade é um processo interior, acontece dentro do sentimento da gente. Quando você começar a se incomodar muito com a sua casa, não estou dizendo que você não deva reformar a sua casa, mudar seus móveis, mudar suas coisas, mas quando o lugar que você mora e as suas coisas estão pesando demais para você,
presta muita atenção que tem alguma coisa dentro da tua casa íntima que não está bem. Tem coisa fora do lugar dentro de você que você está tropeçando nelas. Presta atenção. Porque neste mundo ter um teto que nos abrigue, os móveis, as coisas necessárias para a nossa utilização, o valor amoedado que dê para a gente sobreviver, o que é que a gente precisa de mais nesse mundo? A Joana de Anjos diz numa outra obra: viva simplesmente e não simplesmente viva. Porque querer viver para desfrutar coisas é simplesmente viver. Mas é viva simplesmente. Eu não estou dizendo que você deve morar numa choupana, num buraco qualquer. Tanto faz, não é importante. Mas onde você está, só tem alguma significação para você se você estiver bem, se tudo aqui dentro estiver em ordem. Senão aquilo ali não vale nada. Não tem valor algum. Não tem valor algum. Então, a vida, a simplicidade se imprime o quê? Na convivência. Seja simples com a pessoa com quem você convive. Não se torne uma pessoa inacessível. Quantas vezes nós temos um palacete e temos uma barreira, uma parede de aço que nos separa da pessoa que está do lado. Somos complicados, as pessoas não conseguem chegar até a gente. As pessoas precisam ficar cheias de dedos para conseguir falar com a gente. Você já pensou nisso? De você ter que ficar todo cheio de dedos para falar com alguém que mora junto com você, que está no seu lar, na sua família? Isso é terrível. Isso é terrível. Nós precisamos ter o coração o quê? Desguarnecido, acessível, de maneira que aqueles que estão conosco tenham fácil acesso. Se a pessoa está em dificuldade, ajuda ela. Se ela cometeu um engano, aconteceu alguma coisa, ajuda ela também. Faça de novo. Ninguém está perdendo a vida, não, por estar vivenciando os seus desafios. Estou aqui perdendo tempo, devia estar em tal lugar, não devia nada, meu filho, você está tudo certo. Se a gente tivesse que estar em outro lugar, nós estaríamos. Deus não se engana, nós não estaríamos. Ah, mas foi minha escolha. Pois é, escolha dessa vida e escolha anterior, antes de você reencarnar. Nós planificamos mais ou menos a nossa existência. Claro que o nosso orgulho, a nossa ambição pode desviar a gente das rotas, mas geralmente não. Geralmente as coisas estão como elas deveriam estar. Lamentar o quê? Reclamar de quem? Não posso reclamar de ninguém. Se tem alguém nesse mundo que eu tenho que reclamar, é de mim mesmo. De mais ninguém. E assim mesmo, de mim mesmo, eu preciso ter muito cuidado. Porque Jesus falou do alto amor, para a gente amar o semelhante como ama a si mesmo. Então eu preciso desenvolver um bom conceito de mim mesmo, estando em paz comigo mesmo, para amar o meu semelhante também. Eu preciso fazer desenvolver coisas e atividades que me deem suporte emocional e afetivo para que eu fique bem comigo mesmo também. Amar-se é procurar não fazer nada que contraria a boa moral. Não a moral social, a moral evangélica. Quem perdoa, quem compreende, quem respeita, quem cumpre os seus deveres, quem age com responsabilidade, com afetividade, está amando-se, enquanto ama o outro, enquanto faz as suas coisas. E nesse sentido, estando de bem comigo mesmo, eu também vou aceitar todo mundo, vou conviver com todo mundo. Então, se tem alguém com quem eu devo apresentar alguma queixa, é a mim mesmo. Eu não posso apresentar queixa de ninguém. Me perguntam direto isso, não sou exemplo de ninguém, para nada. Mas perguntam assim, por que naquela situação você não lidou dessa maneira? Por que você não fez isso? Por que aconteceu aquilo, você não tomou essa providência e aquela? Porque eu não tenho que me queixar de ninguém. Só em último caso, a gente procura alguém para conversar, para poder alinhar as coisas, nunca para divertir ninguém, mas para mostrar que talvez o caminho não é melhor aqui, aquele não é o melhor é aquele ali, ó. Então vamos tentar enxergar para cá, mas advertir alguém não tem de quem me queixar. Eu não tenho ninguém nesse mundo que eu tenha que me queixar, ninguém. Não tem ninguém. Porque se Deus me dotou de uma vida maravilhosa, de uma oportunidade abençoada de trabalho e de vida, vou reclamar de quem? Tudo que me falta é porque está faltando aqui dentro. É porque eu não construí ainda. Eu não posso exigir nada de ninguém. De forma alguma. Que a gente vai ter problemas, que nós vamos ter fragilidades, isso é muito natural. Somos almas imperfeitas. Que a nossa imperfeição nos expõe. A imperfeição da gente expõe a gente a dores. Mas não podem ser transferidas jamais para ninguém. Não posso usar minha dificuldade para me tornar uma pessoa mal-humorada, uma pessoa deseducada, que vai ferir os outros, que vai
desrespeitar as pessoas, muitas vezes a gente faz isso. Ao contrário, temos que aprender com as dificuldades e nunca transferi-las, né, para os outros. O Chico falava que o cristão é aquele que chora escondido para atender os outros sorrindo. Isso não é hipocrisia. Isso é aprender a respeitar a própria dor e não utilizá-la como chantagem para poder submeter as pessoas aos nossos caprichos. Porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Não vai. Nós não temos o direito de pegar a nossa dor e usá-la como chantagem para extorquir dos outros, né? Afetividade, atenção, carinho, respeito, não podemos fazer isso. Porque nós somos uma alma em construção. E a delicadeza como lidamos com os mecanismos que a vida nos apresenta para fazermos essa autoconstrução virá sempre da boa vontade em servir. A alma que procura no seu coração os motivos para ser feliz, sempre os encontrará. A despeito das dificuldades e dos problemas que se apresentam, há sempre um novo dia, há sempre um sol que se levanta, aquecendo-nos as possibilidades construtivas, auxiliando-nos a entender o bem a fazer. O amor é a solução para todas as nossas necessidades. É o material de construção de todos os nossos empreendimentos. Quando amamo-nos, respeitando-nos, respeitamos os outros também e os amamos de maneira igual. Artífices do próprio destino, asseverou o pensador, ensinando-nos, como disse Jesus, brilhe a vossa luz, acendê-la e dar-lhe vigor é uma tarefa que devemos empreender urgentemente. A caridade, na caridade, estão escritas as páginas da felicidade que nós teremos. Saibamos ler com confiança, com esperança, porque pode ser que as escritas que ali estão não são muito apropriadas às nossas ambições, mas são muito desejadas, muito necessitadas por aquele que precisa fazer a sua redenção. Ouça no Senhor o apelo dorido, atenda-nos, mas que nós possamos buscar em cada dia motivos para ter alegria, para viver em paz, para que em nosso coração não surja jamais a deselegância, a descortesia, a deseducação, empreendendo a dor e a aflição. Ensinaste-nos, Senhor, a amar a Deus, ao Pai, porque neste mundo somos todos irmãos. Esteja conosco, Mestre, agora e sempre. Graças a Deus.